Viele sind auf dem Weg gestorben. Niemand hat uns gewarnt, dass die Überfahrt so sein würde. Inicialmente, o grande desejo desses colonos foi se constituir dono de um pedaço de terra. Ao chegar aqui, esse desejo foi, de certa forma, satisfeito. Wer würde sagen, dass sie in einer Hütte schlafen würden? Mitten im Nichts, am Ende der Welt. Hans, nicht Wertvolles ist leicht. Wir wissen, dass es schwierig würde. No início do século XIX, milhares de europeus migraram para o sul do Brasil em busca de uma nova vida, mas enfrentaram desafios como terras inóspitas, doenças e o isolamento. As notícias preocupantes que chegavam à Europa levantavam dúvidas sobre o futuro dos imigrantes. Foi nesse cenário que Hermann Blumenau, um jovem alemão visionário, atravessou o oceano para entender as dificuldades dos colonos e buscar soluções para que o sonho da imigração não se tornasse frustração. Guten Morgen. Ich sehe, Sie arbeiten fleißig. Ich bin Hermann Blumenau. Ich bin Hans. Das ist meine Frau Martha. Was bringt Sie hierher? Ich bin hier, um die Lage hier zu berichten. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ort, um ein Märchen zu berichten. Ich habe von den Schwierigkeiten gehört. Als wir angekommen sind, die Versprechungen waren anders. Sie sagte, das Land wäre fruchtbar. Aber schauen Sie an, es gibt keine Schule, keine Straße. Es tut mir leid. Aber wo sind die anderen? Einige sind in Fluss hinauf und weniger sind in Itajaí-Kolonie. Es gibt keine Straße. Wir können kaum unsere Güter zu den Geschäften bringen. Und ohne Schule lernen die Kinder nichts. Und das Land ist nie wie versprochen. Warum schreiben Sie alles auf? In der nächsten Kolonie muss das anders sein. Nächste? Wer würde sich trauen? Ich habe vor, eine neue Kolonie zu gründen. Sie wird anders sein, besser organisiert. Aber ich muss noch richtigen Ort finden. Vielleicht kommt das eine neue Gelegenheit für Sie sein. Antes da viagem, Blumenau trabalhava em uma farmácia de produtos químicos em Erfurt, a Tromsdorf, um centro de conhecimento científico da época. Ali teve contato com os ideais de Alexander von Humboldt, o grande naturalista e explorador que havia desbravado a América. Inspirado por Humboldt e motivado pela ciência e pela aventura, Hermann Blumenau decidiu que sua história também seria escrita nas matas e rios do Brasil. Alexander von Humboldt ihn in der Apotheke kennenlernten als jungen Mann, hat ihm geraten, sich mal die Frage der Überbevölkerung in Deutschland bei schlechter Wirtschaftslage anzunehmen und ihnen vielleicht eine Auswanderung aus Deutschland in die neue Welt, wie das hieß, zu ermöglichen. Und da kam eine Hamburger Gesellschaft für Auswanderung ins Spiel.
Ele, quando inicia o seu projeto de colonização, ele não fez de uma forma aleatória. Ele veio em 1846 para o Brasil, veio diretamente ao Rio Grande do Sul, visitou aquelas colônias, veio pago por uma associação de proteção aos imigrantes alemães no sul do Brasil, viria com a finalidade de observar, fazer o relatório e estudar possibilidades de uma futura criação de novos núcleos coloniais. Então ele vai primeiro para o Rio Grande do Sul, ele visita inúmeros espaços lá onde possivelmente poderia se instalar a colônia. Ele visita São Pedro de Alcântara. Lá ele soube da existência desses alemães, descendentes já de alemães que estavam na região de Gaspar. Veio conhecer com um sócio que ele já havia mentalizado essa ideia de formar uma colônia no Vale do Itajaí, porque as informações que diziam a respeito do Grande Vale do Itajaí era que um rio altamente piscoso, um rio com uma potencialidade hídrica muito grande, que a floresta tinha uma grande potencialidade de árvores. E aonde ele, com agrimensores, com inclusive o professor Walter Piazza, no seu livro A Colonização em Santa Catarina, ele diz que havia alguém que conduzia, que era um brasileiro, que conhecia bem a região e que levou o Hermann Blumenau por todo o canal do Itajaí-Açu. Sabe, doutor, eu estava aqui pensando, essa vida que vós me tem deve ser a coisa mais gostosa desse mundão. Viajar, conhecer esse planeta inteiro. Isso é uma verdade, Reis. A vida sempre me fez um viajante. E eu tive os meus motivos. Sempre pude conhecer vários lugares. Minha vontade de conhecer novos lugares. A palavra correta é explorar. Doutor, nós somos igual. A diferença é que o senhor é estudado e ó. Isso também é uma grande verdade, Dias. Isso também é uma grande verdade. Mas existe uma diferença. Que você tem uma coragem do tamanho do seu peso. E isso, para mim, é wunderbar. É maravilhoso. Doutor, vejo que vós me está preocupado. Não precisa não, porque nesse rio aí, ó, sou a pessoa mais indicada. E outra coisa, doutor, nesse rio aqui, ó, eu sou um peixe. Sou um peixe. Ein Fisch. Isso, um peixe. Vamos brindar. Porque amanhã, Dias, é um novo tempo. Quando Hermann Blumenau chegou às margens do rio Itajaí-Açu, algo naquele lugar o cativou de imediato. A paisagem exuberante, a vastidão das terras férteis e o potencial de um novo começo despertaram nele uma visão audaciosa. Não seria apenas mais uma colônia de imigrantes. Ele sonhava com algo maior, uma comunidade organizada, próspera e exemplar, baseada no trabalho, na educação e no espírito associativo. Então, ele decide, após conhecer bem a região, conhecer e explorar muito o rio Itajaí-Açu, e ele requisita, então ele faz a requisição ao presidente da província
para a aquisição dessas terras. E através então de um aviso, o imperador, Dom Pedro II, estabelece a venda dessas terras, e a gente tem esse documento, o contrato entre o imperador, né, o representante do Império no Brasil, e o Hermann Blumenau. Então, o contrato estabelece quais são as condições para a implantação dessa colônia. Então, ele divide os lotes para vendê-los, formando núcleos urbanos para futuras nas áreas rurais, a cada 5, 10 quilômetros, separando, que seria para a igreja, cemitério, uma casa de comércio, uma escola. Então ele pensa em toda a infraestrutura e assim ele vai dividindo com a palma da mão a região Fortaleza, a região que leva para o Planalto, a região para a Velha, a região para o Garcia e o centro. O Hermann Blumenau, no seu projeto colonizador, imaginava trazer, num primeiro momento, 250 pessoas. Na realidade, o que se falava do Brasil na época foi aos poucos dificultando o seu projeto de colonização. Vieram então 17 pessoas. Quem são essas 17 pessoas? São trabalhadores e trabalhadoras que vêm com as suas técnicas e habilidades agrícolas, mas também técnicas e habilidades de um trabalho artesanal, que era esse trabalho da manufatura. E eles trazem, né, na sua bagagem essas ferramentas e também trazem as suas habilidades. Quando chegam aqui vão enfrentar muitos desafios, porque o Império chega no nosso território, né, libera esse território, mas esse território não tem fomento, não tem semente, não tem casa, é sertão. E o Hermann Blumenau foi um perseverante, porque os imigrantes imaginavam que aqui seria já uma vila organizada e tudo estava ainda por fazer. E o Dr. Blumenau, junto com essas 17 pessoas, vai então impetrar grandes ações relacionadas a fazer negociação com o Império, negociação com empresas de fora e também volta à Alemanha para conseguir convencer, trazer outros trabalhadores que venham para cá para implementar essa colônia. Wie kommt ihr nur a glauben, dass es so einfach wäre? Hermann, so Idealisten, vielleicht töricht. A grande preocupação do Dr. Blumenau era justamente desenvolver uma colônia agrícola, industrial e comercial. No seu projeto de colonização está muito explícito essas três necessidades ou objetivos básicos para desenvolver a sua colônia. A minha colônia, como ele dizia. Ein Mann braucht Ordnung, Präzision. Aber was finde ich hier? Hochwasser und feuchtes Holz, das nicht einmal richtig brennt. Wie soll man führen, wenn sich alles gegen einen verschwört? Berichte, Kredite, Konten, immer mehr Kredite. Die Regierung will Zahlen garantieren, als ob man mit Zahlen den Mut von jedem Einwanderer messen könnte, der einen Fuß auf dieses Land gesetzt hat. Sie verstehen nichts, wie es ist. Wurzeln in fremden Boden zu pflanzen. Wir sind keine normale Siedler, wir sind Erbauer einer neuen Zivilisation. Und heute habe ich noch einen Mann durch das Fieber verloren. Und Hagrat meint, dass wir sollten mehr Geld, bitte. Blumenau bitte nichts. Blumenau macht.
Ich muss weitermachen. Ich muss. Für sie, für jede Familie, die Deutschland verlassen und ihre letzten Träume in mich, in uns gesetzt hat. Ich darf nicht versagen. Und wenn ich versage, durchhalten, Hermann. Nur durch ein Halten. A Lei de Terras de 1850 foi decisiva para a expansão das colônias alemãs no Brasil, incluindo o projeto de Hermann Blumenau. Antes dela, o acesso à terra dependia de doações, limitando a mobilidade dos colonos. Com a nova legislação, tornou-se possível a compra formal de lotes, permitindo a reorganização das propriedades, a chegada de novos imigrantes e o fortalecimento da economia. E isso se aplica muito bem em Santa Catarina, porque a gente vai ver duas grandes colônias se desenvolvendo a partir daí, que é a colônia de Blumenau e a colônia de Dona Francisca, que é a de Joinville. No mesmo período em que a colonização no Vale do Itajaí se consolidava, novas frentes de povoamento ganhavam forma ao norte da província. Joinville tem uma peculiaridade, né? Foi o presente de casamento que a irmã de Pedro II, imperador do Brasil, ganhou quando casou com o príncipe de Joinville, que era filho do rei da França. Lá na Inglaterra, o príncipe de Joinville é procurado por um armador alemão, Christian Matthias Schröder, que tinha interesse em ocupar essas terras que ele tinha aqui. Então o príncipe doa 9 léguas quadradas de terra e Christian Matthias Schröder traz então a primeira leva de imigrantes em 1851, embarcam 125 pessoas no Porto de Hamburgo e desembarcam aqui depois de 90 dias de uma viagem, digamos assim, bem delicada. E com a correspondência com a Alemanha, com a vinda seguida de navios, enfim, há uma correspondência constante com a Alemanha e eles então passam a trazer coisas para comercializar, os insumos que a própria agricultura necessitava aqui, arados, ferramentas, enfim, e assim se cria esse núcleo inicial da colônia Dona Francisca, que mais tarde passa a ser administrada pelo próprio príncipe, que começa a vender as suas terras e vai vender as terras até 1956. Então, nós temos terras de 1851 a 1956 sendo comercializadas aqui. Ao contrário do modelo gradual de Blumenau, essa colônia seguiu um plano estruturado desde o início, com investimentos privados e o apoio organizado, atraindo imigrantes para impulsionar o desenvolvimento da região. Uma das primeiras iniciativas na sua nova pátria, né, foi a criação de um veículo de comunicação, né, até porque as distâncias eram muito grandes aqui dentro da colônia e o jornal, enfim, impresso, né, ele passou a ser uma forma também dessas notícias, né, do dia a dia da colônia, das decisões da diretoria e mais tarde do próprio poder público, de comunicar isso, né, para todos os habitantes da colônia, depois cidade de Joinville. E especificamente os jornais em alemão, também uma forma de integrar essa população de imigrantes germânicos. Seja qual fosse o modelo de colonização, o objetivo era o mesmo: transformar terras desconhecidas em comunidades prósperas. Ao desembarcarem em Santa Catarina, os imigrantes alemães descobriram que ela seria tanto sua esperança quanto seu maior desafio. Para cada colônia, não havia progresso sem esforço. Na simplicidade desse ciclo, a vida florescia.
O Brasil, no início do século XIX, no que tange à igreja, vivia uma época de certa decadência. Desde o período do Marquês de Pombal, teve várias restrições às ordens religiosas. Os jesuítas foram expulsos e eles que tinham o controle de grande parte da educação, das escolas, colégios, das missões. E a situação eclesial, notadamente no sul do Brasil, era muito deficiente. Todo o sul do Brasil, para se ter uma ideia, pertencia à Diocese do Rio de Janeiro. O bispo do Rio de Janeiro, evidentemente, não tinha como acompanhar direito as paróquias que estavam aqui no litoral. Os padres eram poucos, eram mantidos pelo Estado as paróquias e os padres mais muito mal subvencionados, e o povo mantinha a sua fé com as devoções. Então, como é tão importante hoje no nosso litoral a piedade popular, a festa do divino, as procissões, tudo isso era o cenário do catolicismo brasileiro. As crenças trazidas pelos imigrantes alemães tinham raízes profundas na Europa. Desde a Idade Média, o cristianismo era um dos pilares culturais do Sacro Império Romano Germânico. Das Bauwerk, seit 700 Jahren feiern wir in diesem Kölner Dom Gottesdienste. Aber an dieser Stelle hier in Köln gibt es seit 1700 Jahren christlichen Glauben. Die Römer sind von Rom über den Rhein entlang gekommen und haben den christlichen Glauben aus Rom mitgebracht. Und seit 1700 Jahren wird an dieser Stelle gebetet und Gottesdienste gefeiert. Wir haben unter dem Kölner Dom ein Baptisterium, einen Taufbrunnen. Das Taufbrunnen ist 1700 Jahre alt. Daher wissen wir, hier sind die Wurzeln auch des Christentums hier für das Rheinland. Und das freut uns natürlich sehr. In Deutschland ist der christliche Glaube sehr verwurzelt, aber es ist auch ein Land der Reformation. Vor 500 Jahren hat Martin Luther hier in Deutschland gelebt und dort ist es dann auch zur Spaltung der Kirche gekommen zwischen römisch-katholischen Christen und dann der neuen Kirche, kirchlichen Gemeinschaft, dem evangelischen Christen, die Lutheraner. Era um contexto religioso multifacetado. Existiam católicos, que continuaram fiéis à fé antiga. Existiam muitos luteranos, principalmente ao norte da Alemanha. Os católicos mais nos estados, nas regiões do sul. Também havia cristãos reformados. Também havia muitos movimentos pietistas. Membros dessas diferentes denominações participavam também de movimentos pietistas, conventículos, ou seja, grupos que se reuniam às vezes em casas ou até mesmo em celeiros de agricultores para fazerem cultos de leitura ou debates. Eles, no caso, criticavam um pouquinho a racionalidade das igrejas institucionais. Esse contexto de diversidade religiosa influenciaria diretamente a imigração alemã para o Brasil. Tanto católicos quanto luteranos chegaram em busca de novas oportunidades, mas também de liberdade para praticar sua fé. Os colonos alemães vêm, uma das primeiras coisas que eles fazem é, claro, a igreja. Mas do lado da igreja, uma escola. Para catequese, para ensinar as primeiras letras, para aprender os rudimentos da fé. E uma terceira coisa que lhes vai ser fundamental vai ser a vinda de sacerdotes. Aqui no Brasil haviam poucos padres, os poucos que haviam não entendiam o alemão, então eles se veem obrigados a chamar sacerdotes da Alemanha. E esses padres vão vindo pouco a pouco, não numa missão organizada, mas vão vindo através dos apelos que chegam na Alemanha a partir da população que aqui estava e que vai tomar corpo, mais ou menos, esse processo quando vem o padre Francisco Topp. Ele vai ter a perspicácia de ver que é preciso ter uma ação mais organizada para atender os colonos alemães. Então ele vai trazer mais padres, vai trazer os franciscanos alemães da província da Santa Cruz da Saxônia, vai trazer os padres do Sagrado Coração de Jesus e vai trazer outros padres diocesanos da Diocese de Münster. O padre Francisco Topp também vai prezar de religiosas, mulheres consagradas. Então, uma das importantes congregações que vão vir da Alemanha são as Irmãs da Divina Providência. E aqui vão se dedicar a abrir escolas, colégios
hospitais, asilos, orfanatos. Então, é toda uma gama de projetos de assistência social e cultural que vão atender não apenas os alemães, mas também os, entre aspas, os brasileiros que aqui haviam. Apesar de a religião católica ser a religião oficial do Império, o imperador em si era muito tolerante com os protestantes. Ele justamente até simpatizava com eles. Permitia-se uma liberdade de religião no sentido, eles podiam celebrar os seus cultos desde que não houvesse templos com aparência, ou casas de oração com aparência de templo, ou seja, sempre se entendeu com torre e sinos. Ou seja, eles não deveriam escancarar, no caso, a sua religiosidade. Talvez essa era um pouquinho a intenção para não haver resistência com o partido mais conservador católico no Brasil. Das Wichtige ist nicht die Größe, sondern dass wir einen Ort haben, an dem wir beten und unsere Gemeinschaft zusammenbringen können. Gott wird es segnen alles, das wir mit unserem Herzen tun. Ich könnte Holz spenden. Es wird nicht viel sein, aber reicht, um die Wände und das Dach zu bauen. Ich habe eine Menge und Werkzeug. Ich kann auch an das Wochenende mithelfen. Wir werden eine Menge Arbeitskräfte brauchen. Ja, ich kann für die Menschen kochen. Ja, Liebe. Ja klar, ich habe ein paar Steine für das Fundament, wenn du brauchst. Die Glocke wird problematisch. Wir benutzen einen Eisenrad. Ja. Wichtig ist, dass die Uhrzeit der Gottesdienste angezeigt wird. Das wird uns gelingen. Und mit dem, was jeder mitbringt, werden wir das schaffen. Die Kapelle muss nicht groß sein. Es muss nur unsere sein. Richtig. Diese Kapelle wird unsere Schule sein, damit unsere Kinder unsere Sprache und Kultur lernen werden. Dies wird unser Ort sein. Jeder Nagel und jedes Brett wird unser Geschichte erzählen. Ja. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen. Acredito que a fé foi de fundamental importância para eles suportarem o isolamento, suportarem, digamos assim, as doenças, enfrentar as doenças, né, que existiam, representava a possibilidade de ajudar nas transições da vida. Die Vermehrung ist die Ordnung Gottes. Schenkt uns nicht nur einen Baum, sondern viele. Und unser Herr Jesus Christus zeigt uns das größte Beispiel dafür. Jakob, wenn du 12 Brote hast und sie unter 3 Männer aufteilen musst, wie viele bekommst jeder? Ich weiß es nicht. Denk's mal, die Zeit vergeht, Jakob. Kinder, wie viele? 4. Ganz sicher. Die Welt duldet keine Unsicherheit. 4. 4, richtig! O Estado foi uma entidade muito distante da vida dos colonos, ao menos inicialmente. Então cabia a essa organização religiosa, seja ela católica ou luterana, o provimento do ensino, da instrução, até como condição para a progressão na vida do devoto, na vida do fiel. Então havia que instruir, havia que se alfabetizar, havia que se ensinar a ler e a escrever. Ajudavam nessas fases limítrofes da vida, de poder batizar uma criança, de poder confirmar um jovem, de casais poderem receber uma bênção matrimonial, né? Isso para eles ajudava a dar um pouco de normalidade. E esse, entendemos,
foi um grande avanço para a colônia. Se não fosse organizado, custeado pelas entidades religiosas, diante da ausência do Estado, a vida teria sido mais difícil ainda para seus descendentes. Gott gibt den Vollen kein Brot. Auch nicht denen, die sich hinter Schweifen verstecken. Gibt denen, die lernen, arbeiten und vermehren. Morgen wieder das Einmalig. Fehlerfrei. Wir müssen den Tauschhandel besser organisieren. Sonst geraten wir in ihre Hände. Und das heißt, kein Geld, nur Schulden. O associativismo foi, assim, a mola propulsora desse desenvolvimento das colônias. E ali nasceu as ideias, as problemáticas de cada um foram discutidas ali. Era a sala de visita da colônia.